essa é considerada a primeira ferida registrada, porque ela está realmente desde a concepção até 1 ano de idade. Segundo a doutora Lise, nós experimentamos essa ferida com o genitor do mesmo sexo, ou seja, para nós mulheres com as nossas mães, para os nossos queridos meninos com os pais. O que acontece? A gente registra a ferida desde a barriga. Pode ter sido simplesmente um susto que a nossa mãe teve quando descobriu que estava grávida. Então não necessariamente a gente precisa ter sido rejeitado daquela forma que todo mundo imagina, né, brutal, mas a gente pode ter registrado naquele primeiro susto da nossa mãe ou do nosso pai, e isso pode ter começado já fomentar aquela ferida, ou seja, abrindo aquela ferida. E aí a gente vai registrando a partir desse momento, e aí as nossas células elas criam receptores em que elas identificam e até atraem situações de rejeição para que a gente possa aprender a se proteger. Segundo o nosso ego, ele cria essa máscara dizendo pra gente que é uma camada protetora que a gente está criando aí à nossa volta para não sofrer, para nos proteger de sofrimentos futuros com esta ferida. Isso é uma grande mentira do ego, uma grande ilusão do ego, porque a gente não consegue não sofrer da ferida, porque uma vez que a gente manifesta, que a gente abre essa ferida, a gente vai estar sempre experimentando ela ao longo da vida, em algum nível. Então, desde cedo, muito cedo, a gente experimenta aí a ferida da rejeição, desde a barriga da mamãe até 1 ano de idade. E a gente vai registrando novamente e novamente e novamente, e isso vai criando ali uma forma, essa ferida vai se abrindo cada vez mais e a gente vai criando uma forma de se proteger dela, sem perceber que nós vamos atrair durante toda a nossa vida situações para nos sentirmos rejeitados novamente. Por pessoas, situações, empresas. Quantos de nós não tivemos currículos, por exemplo, que não foram chamados ou ficamos em espera e para depois de um tempo dizerem pra gente que a gente não foi selecionado e a gente se sentiu ali rejeitado por aquela empresa? Então não é só por pessoas, né? Situações, relacionamentos, uma empresa, um emprego. A gente tem muito essa sensação quando a gente já tem essa ferida aberta desde a infância. E aqui eu vou abrir um parêntese para falar de todas as feridas, e aí eu vou falar um pouquinho da rejeição, por que eu tô falando isso. Então vamos lá. Todas as feridas que eu tô comentando aqui, né, que eu tô fazendo essa série de lives, todas elas, abandono, rejeição, injustiça, humilhação, traição, as 5 feridas, elas não começaram simplesmente, a gente já veio com isso. Então a pessoa que sofre de rejeição, certamente, um pouquinho antes até de encarnar, ela escolheu vir curar essa ferida. Então ela vem com pais que ajudam ela a manifestar essa ferida, a abrir essa ferida, porque somente uma vez que ela foi aberta, ela pode ser curada. Só que a gente esquece, a gente desce, escolhe, faz isso, nossa, então eu vou provar isso, isso e aquilo, eu vou pegar todas essas feridas que eu quero resgatar tudo de uma vez, eu quero acessar essa parte da minha evolução e quero crescer de outra forma depois. Então já manifesta logo umas 5 feridas aí, umas 3 feridas que eu já quero curar tudo. Só que a gente esquece disso e a gente entra novamente no sofrimento. E a partir daí, do momento que a gente esquece que a gente se colocou nessa situação, que a gente se pôs nesse lugar, a gente começa a criar cascas para se proteger, criar armaduras para nos proteger. E aí, ao invés de curar as feridas, a gente vai aprofundando essas feridas, porque toda vez a gente vai experimentando situações que colocam a gente no mesmo patamar, porque enquanto não for curado, vamos manifestar novamente para que seja curado, se não for curado, vai manifestar novamente, e assim a gente vai fazendo a nossa roda de situações, de traumas, de karma girar. Então, o que é o karma? O que a gente criou? Então, que a gente veio aqui para finalizar, para equilibrar. Então, se eu trouxe em algum nível sofrimento para o outro e eu escolho passar pela mesma situação ou por uma situação que me causa a mesma dor, eu estou tentando aí equilibrar o meu karma. Então, a rejeição, segundo a doutora Lise, é experimentada com o genitor do mesmo sexo.
Então, por exemplo, se a mãe, no nosso caso, que somos mulheres, né, tomou um susto na gravidez, não tinha condições de criar a gente e ficou pensando se teria ou não aquele filho, ou se sofreu alguma situação com o pai da criança ou com a família, de ser expulsa de casa, aconteceu alguma coisa em que a criança absorveu como sendo culpa dela. Então, a primeira coisa aí, a gente pega a pessoa que sofre de rejeição, ela costuma pegar a culpa das coisas para ela. Segunda coisa, ela não sente que ela tem o direito de existir. Isso, eu acho que essa é uma das feridas mais profundas, porque a pessoa que sofre de rejeição sente que ela não tem direito de estar aqui, que a vida dela vale menos, porque ela é uma inútil, porque ela é uma nulidade. Olha que tristeza que essa máscara faz com que a pessoa acredite que ela não tem valor, que ela é inferior, que todo mundo é melhor do que ela. Então, a pessoa que sofre de rejeição, ela cria a máscara do que a doutora Lise chama de escapista. O que é um escapista? É aquele ser que está sempre fugindo. Então, qual é a especialidade dessa máscara? A fuga. Foge de situações que trazem algum tipo de desconforto. Foge de qualquer situação que pode trazer para ele um lugar de que ele se exponha, que ele se sinta exposto. E aí, quando a gente sofre com essa ferida, a gente tende a se isolar, a gente tende a ficar no nosso mundo interior com maior frequência. Então, nós somos pessoas, por exemplo, que evitam se expor, que evitam grandes situações, por exemplo, festas, né? Aquela pessoa que não curte muito ir pra balada, que vai, mesmo quando ela vai se forçando, ela sempre fica meio que perto da porta, né, para já fugir mais rápido. A pessoa, ela sempre vai fugir de situações que tragam para ela algo que beire o pânico. Então, a pessoa que sofre com essa ferida, ela tem tanto medo de ter pânico e se sentir impotente e não saber como agir, que o medo dela é o próprio medo. É o pânico de estar numa situação e não conseguir lidar com aquilo. Então ela vai sempre se isolar, ela vai sempre achar uma forma de que ela não precise aparecer. O escapista é aquele cara que consegue ficar invisível. Então a crença do invisível aqui, no caso do Theta, né, quem tá aí já acompanhando, a gente fala muito da crença do invisível, né? É muito da pessoa que sofre com essa ferida. Ela quer ficar invisível. Ela acha que se ela ficar invisível, ela não sofre. Ninguém vai notar que ela tá ali, porque inconscientemente ela tem registrado, ela não tem direito de estar aqui, que a vida dela não vale nada, não tem valor. Então ela vai buscar formas de ficar invisível, de se ofuscar, de se apagar. Então imagina que uma pessoa que tem ferida de rejeição, quando alguém chama para apresentar um trabalho lá na frente, quando criança ainda, ela quer sumir. Ela não quer, ela dá branco nela, porque essa perda de memória também é característica dessa ferida. Porque ela quer tanto fugir da situação que ela até esquece o que ela precisa falar para que ela não tenha que fazer isso. Então, sabe aqueles brancos que algumas pessoas têm quando vão falar em público? Quando vão fazer algum trabalho que elas precisam se expor? Isso pode ser baseado na ferida da rejeição. Ela tem tanto medo de ser rejeitada novamente, se ela se expor, se algo que ela disser não for aceito da forma correta e ela se sentir rejeitada novamente, ela vai fazer de tudo para fugir. Então ela nem vai. E se vai, ela acaba tendo um branco muito, muito difícil para ela se expor. Falar aqui, né, na internet, conversar e fazer uma live, fazer um vídeo. Eu entendi muito sobre mim, sobre essas feridas, com os meus comportamentos. Por exemplo, no começo, para eu gravar um vídeo, para eu gravar uma live, era um parto. Nossa, que desespero, eu ficava suando igual uma maluca, minha maquiagem ficava toda derretida, eu não sabia o que fazia, eu não sabia, eu começava a falar, daqui a pouco começava a gaguejar, me dava branco, eu não sabia o que eu estava falando. E aí eu fui vendo, conforme eu fui me trabalhando, que em algum grau, em algum nível, eu tinha a ferida da rejeição. Eu tinha sofrido rejeições durante a minha vida, mas assim, eu não registrei como sendo uma rejeição, por exemplo, da minha mãe, porque eu nunca senti, inclusive nos meus trabalhos energéticos, meus trabalhos com Theta,
Fiz vários trabalhos dos 3 R's, né? Rejeição, remorso, ressentimento. E eu comecei pelos meus pais. Saber se eu tinha me sentido rejeitada pela minha mãe ou pelo meu pai em algum nível e tal. E eu não senti, eu não tinha registrado a ferida da rejeição com a minha mãe. Mas eu posso ter registrado da minha mãe com a minha avó, por exemplo. Eu posso ter registrado o susto que a minha mãe tomou quando ela se viu grávida aos 20 anos de idade, num momento que não era tão fácil, né, na vida dela. Ela pode sim ter se assustado, e aquele milésimo de segundo que ela se assustou, eu registrei. Porque eu já tinha a ferida da rejeição para vir aqui resgatar, para vir aqui curar. Então percebe que não é necessariamente culpa dos nossos pais, não necessariamente a gente realmente foi rejeitado de uma forma traumática, bruta. Não, às vezes é aquela energia que você precisa para você registrar a ferida, para que você tenha consciência dela e cure. O problema é que a gente demora muito para ter consciência dela. Muitas vezes a gente passa a vida e nem tem, nem chega nesse grau de consciência. Ou se coloca como vítima. A culpa é sempre do outro. Então nós escolhemos aí, na nossa jornada, pais que iam nos ajudar. E vocês podem perceber que algumas coisas se repetem. Por exemplo, o genitor com quem você experimenta a ferida, provavelmente também sofre da mesma ferida inconscientemente. Então, na verdade, quando você vem com essa ferida, e esse genitor te recebeu porque ele também tem a mesma ferida, e talvez seja uma forma de vocês mostrarem um para o outro e se curarem juntos. Mas quantos de nós têm essa oportunidade? Quantos de nós têm a liberdade de chegar para um pai ou para uma mãe e falar: mãe, pai, você tem essa ferida, vamos curar, vamos trabalhar isso? Então, a gente pode fazer com a gente, por exemplo, e isso no TETA a gente aprende, que quando a gente trabalha na gente, a gente também libera quem veio antes, libera pais, libera avós, libera bisavós, 7 gerações para cima, e para frente também a gente já não passa mais. E se a gente já tem filhos, a gente também libera dos nossos filhos e netos, e 7 gerações para frente. Então, eu acho que assim, a maior responsabilidade que eu descobri com todo esse meu processo foi: eu preciso cuidar de mim. Eu preciso curar as feridas que eu trago, porque eu curando em mim, eu ajudo eles a se curarem também. Eu trago cura para a minha ancestralidade. E isso é um grande presente. Então, se a gente está aqui neste momento e está sentindo esse chamado de se curar, é porque a gente provavelmente assumiu uma responsabilidade, levantou uma bandeira e falou: eu vou ajudar essa galera aí, vamos liberar todo mundo nessas dores, nesses sofrimentos, nessas crenças. E a ferida da rejeição é uma das feridas que eu sinto que são mais profundas, que são aquelas feridas que trazem mais desafios pra gente, porque a gente passa a vida inteira tentando se esconder, mesmo inconscientemente. Então, por exemplo, a gente fala de um comportamento que é algo que quando a pessoa tem a ferida muito profunda, a ferida principal, vamos dizer assim, seja da rejeição, mas você pode identificar alguns comportamentos só. Ah, eu trago esse comportamento, esse nem tanto, mas esse aqui eu trago mais. Por exemplo, quem gosta de curtir uma baladinha e tal, quando a pessoa sofre dessa ferida, ela até pode se forçar aí, veste lá uma máscara, principalmente quem sofre da rejeição costuma se enxergar através de máscaras, não necessariamente a do escapista ela nem sabe que ela tem, muitas vezes. Mas ela coloca aí uma máscara, por exemplo, da pessoa que é popular, da pessoa que nossa, eu super me valorizo, eu sou maravilhosa, eu sou diva e tudo mais. É uma mentira que ela conta pra fora e conta pra dentro. Porque na verdade ela não se sente aquilo, na verdade ela sente que ela é uma impostora, ela sente que ela não pertence a lugar nenhum, ela não pertence nem à terra. Ela não consegue se sentir pertencente ao próprio corpo. Quem sofre de rejeição pode desenvolver aí uma propensão ao suicídio, por exemplo. Porque quer deixar o planeta de qualquer forma, quer deixar o corpo o corpo é um sinal de, sabe, é uma grande prisão. Então essa ferida ela é muito profunda e precisa ser olhada, gente. A gente precisa trabalhar
essas feridas com muita cautela, com muito amor, entendendo por que a gente criou elas, entendendo por que a gente trouxe elas para este momento. Qual é o propósito da gente estar aqui? Porque não se enganem, tem. Você não veio aqui aleatoriamente, vou lá encarnar na Terra, não tenho nada para fazer aqui, vou largar minha família estelar, vou largar essa vida boa e vou lá passar perrengue, vou lá matar um leão por dia. Não é assim. A gente veio com um propósito e a gente está aqui há muito tempo, então a gente tem registrado muitas feridas durante muito tempo, a gente experimentou isso e agora a gente veio com muitas delas. Acho que é por isso que a gente está sentindo tanto, porque além de tudo a gente está passando pela transição planetária, então tudo se intensifica muito, toda a energia se intensifica muito, e aí vem as feridas todas abertas porque a gente tem que fechar, a gente tem que curar. Elas vão cicatrizar, elas não vão desaparecer, mas elas não vão mais trazer dor, né? Uma vez que você cura um corte, você pode até olhar para ele e ver que ele está ali, mas ele não dói mais. Então, qual é a nossa responsabilidade? É a gente trazer a cicatrização, é a gente olhar, tratar e curar. Então, a gente vai manifestar na nossa vida, durante toda a nossa vida, diversas situações em que nós vamos nos sentir rejeitados, para nos mostrar que a gente tem essa ferida aberta e precisa curar. Então agora eu peço para vocês fazerem aí uma volta no tempo. Vamos lembrar, assim, de bate-pronto, sem pensar muito. Me conta aqui, você já sentiu em algum momento da sua vida uma sensação de rejeição? Você sentiu que você falou algo que as pessoas te julgaram e te rejeitaram? O que é rejeição? Até anotei aqui, ó. Rejeição: repelir, afastar, recusar, pôr de lado, largar, não acolher, excluir. Quem nunca, né, gente? Quem sofre com isso? Todos nós, eu acho que em algum nível, a gente experimentou isso em algum momento da nossa vida. Então, para mim, foi o máximo quando eu comecei a fazer esse trabalho, usando esse conhecimento também das feridas, porque eu comecei a me perguntar onde é que eu fui injustiçada, onde é que eu fui rejeitada, onde é que eu fui abandonada. E aí vai lá para a primeira vez que você experimentou isso, e às vezes não é nem nessa vida, e é lá que você precisa curar. É aquele teu fractal que está lá atrás, que de repente, sei lá, 5 vidas atrás você experimentou essa ferida e ela te acompanha até agora, porque você não curou. Então esse fractal, esse pedacinho de você, continua lá, sofrendo daquela ferida. E é por isso que você sente ela aqui agora aberta. É por isso que você trouxe. Entende? Porque você precisa resgatar seus fractais. E aí quando a gente fala, por exemplo, de resgate da criança interior, eu não preciso nem em outra vida, não. A nossa criança interior, ela não existe. Ela não está lá atrás, ela não está presa no sofrimento, por isso que a gente fala resgata a criança interior. Quando a gente fala resgata a criança interior, é você ir lá atrás e acolher para que ela realmente seja resgatada. Você retire ela daquele escombro, daquele lugar que ela ficou, e aí você traz ela agora e fala assim, tá tudo bem, tô aqui por você. Quando a gente faz isso, a gente resgata aquele fractal que estava em sofrimento e a gente restaura um pouco mais a nossa energia, a gente integra, a gente fica um pouco mais inteira. São fragmentos da nossa alma, por isso que a gente chama de fractais. Fragmentos da nossa alma que ficaram presos em algum tempo e espaço, em algum sofrimento, e que por isso a gente está aqui agora trazendo de volta para a gente curar. Hoje eu trouxe a ferida da rejeição, mas a ferida da rejeição, ela abre para muitas outras coisas. Com a ferida da rejeição, a gente cria também ressentimentos. Com a ferida da rejeição, a gente cria doenças como depressão, câncer, síndrome do pânico. Então, quando a gente tem essa oportunidade de olhar para onde a gente sofreu isso, em que momento isso começou, sem julgar nossos pais, nossos avós, porque muitas vezes veio do genético, né, gente? A gente sabe. Mas se a gente trouxe é porque a gente se comprometeu e falou, não, eu sou capaz, eu vou curar essa bagaça aí. Então manda aqui que eu seguro, eu dou conta. E aí a gente traz, só que a gente, né, rebola bastante.
Hoje eu falo, toda vez que eu descubro algo assim em relação a mim, antes eu ficaria meio desesperada, né? A gente fala, nossa, meu Deus do céu, mais uma coisa para trabalhar, socorro. Hoje eu já agradeço, eu falo, nossa, que oportunidade incrível. Olha a bigorna que eu tô tirando das minhas costas. Olha o tamanho dessa mala pesada que eu tô largando mão. Então, se hoje aparece uma coisa assim no meu trabalho interno, eu agradeço, porque eu tenho a oportunidade de liberar. Eu tenho a oportunidade não só de me liberar, mas de liberar quem veio antes e quem vem depois. E olha, eu vou te falar, eu acho que a maioria das pessoas que me buscaram, com quem eu tive, né, conversas, mesmo atendimentos em cursos e tudo mais, em algum nível tem essa ferida aberta. Em algum nível elas têm medo do julgamento, em algum nível elas querem escapar da vida que elas têm, elas criam algumas ilusões, elas criam personagens para poderem sair sem se expor demais. Então é uma pessoa que tem muita dificuldade de se relacionar, é uma pessoa que sempre vai se sentir rejeitada de alguma forma. Algo acontece, ela já pega para ela a culpa, ela sempre vai se sentir inferior, sente que não merece ser amada, que não merece ser, nem estar aqui, né? Nem ter a vida que ela tem. E também tem outra coisa que essa ferida desperta. A pessoa tem a mesma facilidade de amar, ou seja, ela pode amar muito, ela conhece o amor profundamente, mas ela também conhece a sombra, o outro lado. Ela passa do amor ao ódio numa velocidade incrível e ela também é capaz de odiar. Só que aí ela não se dá o direito de odiar. Como eu vou odiar minha mãe? Como eu vou odiar meu pai? Eu não posso fazer isso. Isso é errado. Então ela já coloca aí o julgamento e ela não se permite vivenciar essa sombra. E aí ela vai criando como se fosse uma bola, algo enorme dentro dela. Isso vai tomando todo o espaço. Então aqui ela fala para a gente acolher essa ferida, acolher esse ódio, falar assim, ok, eu entendo, você está aqui, te amo, você me trouxe até aqui, te acolho, te integro e agora estou curada. Ela fala, né, no livro, permita-se rejeitar, permita-se odiar, para que você saia disso. Então assim, de verdade, a forma que ela traz é dentro da terapia que ela pratica, dentro de tudo que ela já estudou e vivenciou, e eu já trago aí pro Theta. Não é a gente não se permitir, mas é a gente acessar por que a gente chegou nesse ódio, onde é que isso começou, e ir lá atrás, e trabalhar, e liberar lá atrás. É como se a gente fizesse uma dobra no tempo, e a gente se liberasse daquela época até agora, a gente se livra disso. Entende? Então são várias abordagens para se trabalhar. E aí eu falo para vocês, o importante não é a ferramenta, o importante não é a terapia, o importante é a gente se dar o direito de se curar. Primeira coisa é a gente ter consciência, entendendo que a gente tá tudo bem, a gente trazer isso, porque a gente sabia que a gente ia ter a oportunidade de curar essa ferida, assim como todas as outras. E aí a gente se dá essa oportunidade, porque você ter consciência e não fazer nada em relação a isso, você está inconsciente novamente. Então quando a gente tem essa ferida aberta e a gente percebe que a gente tem, e se encaixa com aquilo que a gente vive, então é o momento da gente começar a curar. E como que eu vou curar isso, Débora? Como você se sente melhor fazendo isso? É fazendo uma terapia? É você meditando e trabalhando isso da sua forma? É você acolhendo, pegar a sua ferida e falar, eu sei que você está aqui, eu já entendi tudo que você veio me ensinar e agora eu te integro e eu te amo e a gente se cura, porque o amor incondicional é a cura. Mas e aí? Me conta, o que é que você faria para curar essa ferida? E eu falo para você se desafiar a fazer algo que te tira dessa zona de conforto, né, de escapar, né? Eu me sintonizei muito nessa parte. Prefere, por exemplo, se isolar e ler um livro do que ficar num lugar muito cheio de gente ou fazer o que todo mundo faz e, enfim. A pessoa tem essa parte intelectual bem avançada, vamos dizer assim, que gosta de ler, que gosta de estudar,
porque é uma forma de fugir da realidade dela também. E com isso eu me identifiquei, porque eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre era aquela que estava enfiada em trocentos livros, estava todo mundo bagunçando e eu estava estudando. E aí eu entendi que eu tinha um pouco desse comportamento escapista. Eu vestia, em alguns momentos, a minha máscara de escapista. E todos nós podemos vestir as máscaras de todas as feridas várias vezes ao dia. Uma hora você põe do escapista, outra hora você põe a do dependente, outra hora você põe do rígido, outra do controlador e outra do masoquista, que são as próximas, né? Controlador e masoquista, a gente vai ver. Eu me afundo em séries ao invés da leitura. Olha aí, você gostar disso ser algo que você curta e tal, que você não cria uma dependência, que isso não te tira, por exemplo, de você conviver com as pessoas. Talvez isso não seja uma marca da sua ferida, mas se você dá seu jeito de escapar, aí que eu ia falar, se você sempre está escapando desta forma, aí está a sua ilusão do ego. Então o ego está te falando assim, olha, tem um jeitinho de você se proteger, se isola. Vai assistir sua série, ninguém vai falar nada se você estiver assistindo sua série. Se você estiver lendo seu livro, se você estiver estudando, imagina. Se eu for estudiosa, então quem que vai me chamar atenção, gente? Fala a verdade. Então, o escapista é aquela criança que não dá trabalho, que não faz barulho, que mal aparece, que às vezes até some. A outra, eu durmo. Você sabe que dormir também é uma fuga, né, amiga? E é uma forma da gente ficar também isolado das pessoas. Percebe que essas duas coisas que vocês estão me contando aqui? Olha lá, medo de ser o assunto nas reuniões. É exatamente isso. Vocês estão fugindo, ou seja, vocês estão escapando de ter que lidar com uma realidade que vocês não querem lidar. Então, olha aí, gente, olha a consciência que vocês já têm. Percebe que esse é o primeiro passo, é o ter consciência? Se você tem consciência disso, você também tem consciência de que tem como, que você pode e deve se curar. A gente está tendo uma mega oportunidade, gente. Eu falo para vocês que essa vida está sendo um presente para nós. Sempre acho que não sou melhor que ninguém. Você achar que não é melhor que ninguém? Ok. A gente fala, eu não sou melhor que ninguém, não é mesmo. A gente é, né? Vamos lá. Mas se você sentir que você é inferior, você sempre se compara com pessoas que você se coloca no nível inferior, este é um comportamento do escapista, que não tem nada para eu agregar na vida dos outros. Olha o pensamento. Isso daí é uma crença do escapista. Que você vai importunar, que você vai incomodar, que você não agrega na vida do outro. Só por ser você, você já é um presente para todo mundo. Você é. Gente, olha o pedacinho do Criador maravilhoso que você é. Olha o presente para a humanidade que você é. Olha isso. Você está me descrevendo comportamentos do escapista. Da máscara do escapista. Sinto que sempre estou incomodando. Exatamente. Agora, se você fechar os olhos, e eu quero que você feche os olhos, tire uma respiraçãozinha profunda, assim, respira profundamente, suavemente, sem pressão. Toca aqui, assim, ó, a sua mão. Faz assim, passa a mão um pouquinho, faz um carinho em você e me fala. Quando é que você sentiu pela primeira vez que você não tinha o direito de existir? Porque este é o primeiro passo. Quando a gente sofre com essa ferida, a gente acha que não tem o direito de existir, que a nossa existência é um erro. Gente, isso é muito pesado, isso é muito pesado. A gente precisa curar isso, porque a gente é um presente. Nós somos seres divinos. Nossa vida é um presente. E aí que eu falo para você, é o momento de você se olhar. Olha só, eu falo para você, você era muito pequenininha, né, quando você foi para adoção. Você registrou isso provavelmente na barriga da sua mãe. Só que você trouxe antes, porque se você já veio com essa ferida tão aberta, veio exatamente para você resgatar isso daí. Apesar de ser um presente à minha família, ainda assim bate o sentimento da rejeição de alguém.
e é o outro que me rejeita ou sou eu que rejeito o outro? Porque quem sofre com essa ferida de rejeição também rejeita. E ela não quer saber de rejeitar ninguém. E é por isso que ela registra como se ela fosse rejeitada a maior parte das vezes. Não que ela não tenha se sentido rejeitada, mas ela não percebe que essas pessoas que estão na frente dela, porque todo mundo vem para ensinar, a gente sempre ganha alguma coisa com quem convive com a gente, né? Essas pessoas sempre vêm mostrar algo sobre nós mesmos. Se você se sente rejeitada por alguém, perceba se você também não está rejeitando. Porque essa ferida, todas elas, é uma via de mão dupla. A gente traz para o nosso sistema o que a gente também está fazendo e a gente não admite. Então, o que você mais odeia no outro é algo que você provavelmente também tem como prática. E você não quer ver isso, você não quer ser esta pessoa que rejeita, mas você também rejeita. E isso faz parte da cura, você entender e aceitar isso. Escolha a sua forma de lidar com esta ferida para que você realmente se liberte dela. Porque senão você vai continuar manifestando situações na sua vida diária para continuar se sentindo rejeitada. Para ela te mostrar que ela está ali. Quando meus pais discutiam, eu sempre achava que se eu não existisse, eles não brigariam, quando eu era pequena e adolescente. Tá bom para você, meu bem? É exatamente isso. Também é comportamento de escapista. Às vezes, uma emoção da mãe durante a gravidez já foi estopim para abrir essa ferida. Então, é algo muito sutil. Então, quando a gente faz, por exemplo, na sessão que eu trago, né, quando eu percebo que existe algo nesse sentido, eu trago a cura do bebê no ventre, né, o amor incondicional, o bebê no ventre, porque você já começa a trazer cura desde a época da barriga. Eu percebo quanto isso abre. As pessoas começam a perceber a vida diferente. E o fragmento de alma dessa pessoa, onde é que estão esses fragmentos que se sentiram rejeitados e que rejeitaram? Por isso estão aqui tentando equilibrar essa ferida, curar essa ferida. Vamos atrás deles. Onde é que isso aconteceu? Onde isso despertou a primeira vez? Quais são as crenças que eu tenho que descendem dessa ferida? E quais as crenças que eu tenho que me abriram essa ferida? Percebe? Porque foi algo que eu acreditei, que abriu essa ferida lá atrás e que eu fui trazendo, até o ponto de que ela vai me engolir se eu não tratar. Enquanto a gente não trata, a gente manifesta situações de sermos rejeitados, até em situações corriqueiras, tá? Então eu tô aqui fazendo uma live e não vem ninguém. Eu já me sinto rejeitada. Se eu tenho essa feridona aberta, eu já vou me sentir rejeitada, vou querer fugir, vou derrubar a live, vou sair não vou mais querer fazer. Eu vou dar um jeito de escapar disso toda vez. Vou criar textos, né? Eu já fiz muito isso, gente. Eu não falava aqui em público para vocês. Eu comecei isso como, sabe, processo de cura mesmo. Eu comecei a trazer para vocês aqui, conforme eu fui me curando, eu fui trazendo e eu fui abrindo isso. Essa cura foi acontecendo. Então, se hoje eu falo para vocês que essa ferida, se ela não está completamente curada, ela está em processos é porque eu já trabalho ela há muito tempo. E eu fui descobrindo como é que eu ia trabalhando e como é que eu ia curando, e eu ia abrindo isso. Eu ia abrindo esse espaço para acontecer essa cura. E agora eu falo para vocês, essa ferida eu já não registro mais. Eu já não percebo mais ela no meu campo. Eu já não me sinto mais rejeitada por ninguém. Hoje eu sei o direito divino que eu tenho de estar aqui. O tanto que eu sou grata pela minha vida, pela oportunidade de estar aqui nesse momento, me curando e ajudando outras pessoas a se curarem. Então olha o tanto que eu já caminhei, o tanto que eu já cicatrizei dessa ferida. Eu tinha a impressão de que meus pais tinham perdido a liberdade em função de ter que correr atrás do nosso sustento. Muitas vezes estavam irritados demais pelas demandas da vida. Sim. Veja, se a sua mãe, já que você é menina, então é o genitor do mesmo sexo, também não sofre dessa ferida.
Veja se ela também não pensou assim na época dela. Perceba que vocês estão juntas não é à toa. E falo para vocês, se as nossas mães também sentiram rejeição e a gente está aqui se curando, a gente está trazendo cura para elas. Olha que bênção. Quando a gente se cura, a gente tira do nosso sistema, a gente abre um espaço muito grande. E a rejeição, ela é uma das feridas, uma das energias. Vamos falar um pouquinho agora sobre a energia da rejeição, porque ela cria ela ocupa um espaço muito grande no nosso campo energético. E é um espaço pesado e denso, ou seja, mantém a gente afundado mesmo, tá? Ela afeta a nossa prosperidade. A ferida da rejeição afasta o dinheiro, o fluxo financeiro de nós. Dificilmente a pessoa que tem a ferida da rejeição é uma pessoa naturalmente abundante, porque ela recusa a abundância, ela rejeita, e o dinheiro rejeita ela também de volta. Então olha o peso disso, gente, não é só, né? É em todas as áreas da vida ela vai se sustentar. Olha, eu sinto que é como se estivesse abrindo um leque agora na nossa frente, que a gente está tendo a oportunidade de olhar para todas as nossas dores. Lógico, gente, é um processo. Não fala assim, eu vou ver tudo uma vez. Não dá certo, tá? Primeiro, que é muita coisa. Segundo, que conforme você vai trabalhando aquilo que você já tem consciência, você vai abrindo espaço para novas consciências subirem, trazendo novas situações que você precisa curar. E eu vou te falar que a gente está se aprofundando muito no nosso trabalho interno. Tudo que está acontecendo energeticamente no planeta está proporcionando que nos aprofundemos cada vez mais no nosso trabalho interno, e é por isso que a gente está tão mexido. Por isso que as nossas emoções estão tão à flor da pele, porque a gente precisa começar a se trabalhar. Como eu faço para me curar? Eu falei aqui um pouquinho antes de você entrar, eu acho. A gente primeiro precisa ter consciência. O primeiro passo sempre é a gente ter consciência. O segundo passo é você escolher como fazer a sua reforma íntima. Você trabalha com alguma terapia? Reiki, barras de axis, aromaterapia. Se você trabalha com alguma terapia, você pode focar com essa terapia no seu trabalho interno. É imprescindível você visitar o seu espaço sagrado, fazer a sua reforma íntima mesmo. Uma terapia que você queira fazer com outra pessoa, um curso que você sinta que fala assim, nossa, com esse curso, com essa terapia eu vou conseguir me trabalhar, me autoatender. Ou vou contratar um terapeuta mesmo para me ajudar. O que ela fala aqui é que a gente precisa acolher e colocar muito amor, reconhecendo a nossa ferida. Eu vou até ler o trecho para vocês, porque eu deixei até anotado aqui. Ela fala que a gente passa por 4 etapas, criando a ferida, e que a gente precisa fazer o caminho de volta. A cura será realizada quando você conseguir inverter essas 4 etapas. Então, a primeira etapa, nós ainda somos nós mesmos, nós ainda conservamos muito da nossa essência, por isso que é sempre formado na infância, muito pequenininhos. A segunda etapa é quando a gente percebe que se a gente for a gente mesmo, a gente não vai ser interessante. A gente não pode ser nós mesmos, pois isso não interessa. Todo mundo tenta mudar a gente. Então vem a terceira etapa, que é onde a gente cria a reação a essa ferida, a essa dor. É neste momento que a criança começa a ter crises e resistir aos pais. Na última etapa é a da resignação, onde decidimos adotar uma máscara para tentar não decepcionar os outros e não reviver o sofrimento decorrente de não termos sido aceitos. A cura será realizada quando a gente conseguir inverter essas 4 etapas, retornando à primeira, à essência, a quem nós realmente somos, ao fruto divino encarnados. Quando ainda somos nós mesmos. Neste processo, a primeira coisa a ser feita é tornar-se consciente da máscara a qual você recorre, ou das máscaras que você recorre mais frequentemente. A gente já falou, hoje é a terceira, né? Primeira do abandono, que é a máscara do dependente.
A segunda foi da injustiça, que é a máscara do rígido. E a terceira hoje é o do escapista. A segunda etapa é vivida quando você se revolta ao ler essas palavras aqui, ou resiste a assumir a sua responsabilidade, porque, gente, é nós que temos responsabilidade. Nós criamos e nós podemos nos curar. Nós temos não só esse direito, mas esse dever de nos curarmos, preferindo acusar os outros pelo seu sofrimento. A resistência é normal, é sinal de que você está no caminho. Você está descobrindo um lado seu que não aprecia. Uma sombra, né? É desagradável, a gente não gosta de olhar as nossas sombras. A intensidade da nossa revolta depende do grau de aceitação e abertura. Como o grau da sua ferida no momento em que você toma consciência disso estar acontecendo no seu íntimo. A terceira etapa é que você deve se dar o direito de se ressentir com um dos seus pais ou com ambos, depende das feridas que você tem e quem foi que trouxe para você. Quanto mais sentir o sofrimento que a criança em você viveu, mais compaixão terá por ela e maior será a intensidade com que atravessará essa etapa. E a quarta é quando você volta a ser você mesma, em que deixa de acreditar que precisa vestir suas máscaras para se proteger. Aceita que a vida será entremeada de experiências que servem para te ensinar que é benéfico e inteligente para a sua jornada. Como o amor tem um grande poder de cura e reposição de energia, prepare-se para observar diversas transformações, porque a gente ama. A partir do momento que a gente ama as nossas feridas, a cura inicia através do amor. Prepare-se para grandes transformações. Eu falo para você que hoje, por exemplo, eu já não sinto as dores mais. Quando eu chego lá no primeiro momento que aconteceu, a partir do olhar do Criador, a partir da conexão pura com o Criador, aquela dor, aquele ressentimento já não me pegam mais. Eu me sinto muito mais livre para liberar. Percebe? É por isso que eu falo, gente, você ter uma ferramenta faz toda a diferença no seu processo. Porque no caso dela, ela fala, olha nos olhos da sua dor, sinta ela, para que você acolha a sua criança com compaixão e muito, muito amor, porque é aí que a cura se faz. Então, quando eu já faço esse caminho de ir com amor, com compaixão, com perdão, sabe, me tirando esses pesos aí, quando eu chego lá, eu falo, eu já entendi, você veio, eu sou muito grata por tudo que você me ensinou até aqui e agora eu te libero. E é isso que a gente faz quando a gente usa a ferramenta do Theta. Eu quando faço atendimento, né, que eu faço a sessão e a gente acessa algo assim, a gente trabalha todas as crenças que chegaram ali, a gente faz essa liberação, a gente deixa essa energia fluir, sabe? É como se a gente trouxesse uma fluidez diferente para o nosso campo de energia. E aí você não só tem consciência, como você entende, acolhe, resgata o fractal que está em sofrimento com muito amor incondicional do Criador. Então, gente, não tem como fingir que não aconteceu, fingir que eu não sei, não vai adiantar. É a técnica do escapista. Eu finjo que não está ali para não ter que lidar com isso. E aí você continua manifestando, 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 até que você se convença de que chegou o momento de se trabalhar. Então você escolhe, como eu faço isso, Débora? Da forma que te chamar mais atenção. Nossa, será que se eu fizer uma terapia? Gente, olha, não é só porque eu sou terapeuta, mas a terapia me salvou. E me salva todos os dias, porque eu lido com tudo a partir do olhar terapêutico comigo mesma. Eu autopratico a terapia comigo. Às vezes eu não estou nem atendendo ninguém, mas eu estou sempre me atendendo. Por quê? Porque é o jeito, eu transbordo. Quando eu transbordo cura, eu ajudo o outro a se curar. Quando eu transbordo amor, eu ajudo o outro a olhar para si com mais amor. Quando eu aprendo a me perdoar, a me colocar no meu colo com muita compaixão, eu falo para o outro, é seguro, pode vir. É isso que o terapeuta faz. Ele não vai resolver todos os seus problemas, porque não é ele que tem que resolver. É você. Mas ele vai te dar as mãos e falar assim, vem que eu tenho um caminho. Eu posso te ajudar. Se você se coloca realmente nessa condição de que, ufa, já entendi, estou consciente, agora eu quero me curar,
uma terapia, se você faz, por exemplo, uma meditação em que você se autotrabalha durante a meditação, gente, tem muita gente que faz isso, eu acho incrível, incrível. Então, você vai escolher o que é melhor para você. O Reiki, por exemplo, você falou que pratica Reiki, né? O Reiki, por exemplo, você pode utilizar para trabalhar isso. Ho'oponopono. Olha aí o Ho'oponopono, uma mega dica. Sabe? Então, usa o que te faz sentir bem, o que faz você sentir que está caminhando na sua jornada. É a gente se praticar, é a gente se colocar nessa situação de se dar amor, de se cuidar, de se colocar em primeiro lugar. Porque a gente aprendeu que era egoísta e feio a gente se colocar em primeiro lugar. Como é que eu vou colocar o outro em primeiro lugar em detrimento de mim mesma e ser feliz? E trabalhar as minhas dores? Se eu tô sempre olhando para o outro, quando é que eu vou olhar para mim? Entende? Então, a gente olhar para nós mesmos é um ato de amor, não é um ato de egoísmo. É egoísta você passar por cima de alguém, mas se você não está passando por cima de ninguém, você está se colocando em primeiro lugar para se cuidar, para se amar, isso não é egoísmo. Isso é autocuidado. A gente precisa tirar esses julgamentos de que a gente é egoísta por a gente se amar e se cuidar. Não tem nada a ver. Tem a oração do perdão da Cristina Cairo, maravilhosa. É ótimo. A gente tem que se dar esse direito, sabe? Independente do que os outros pensam. Porque só a gente sabe o calçado que a gente veste, só a gente sabe os calos da nossa jornada, da nossa caminhada. Se a gente não parar e se olhar um pouquinho e se cuidar, como é que a gente vai ser a nossa essência? Como a gente vai saber quem é a nossa essência? Gente, a gente está tão separado da nossa essência por causa de tanta encalacração que a gente resolveu trazer tudo de uma vez para resolver. A gente vestiu tantas máscaras, tantas armaduras para se proteger, tantos medos que a gente tem, que a gente carrega. A essência, ela é pura. Ela não tem medo, ela não tem julgamento, ela é divina, ela é Deus. A nossa essência é pura, ela é amor. Então, se você está vivendo algo diferente disso, você não está vivendo a sua essência. E é isso que a gente veio fazer aqui, voltar para a nossa essência. Porque se a gente não volta para o caminho do amor, do perdão, da compaixão, da solidariedade, o caminho divino, a gente não vai ter uma ascensão consciente. Se a gente continuar preso nessas dores, nesses sentimentos pesados, densos, que a gente chama de densidade energética, que é essa coisa, parece uma âncora que enfia a gente num sofrimento que não acaba nunca mais, a gente não vai evoluir, a gente também não vai para 5D, a gente vai continuar na 3D. E não aqui na Terra, porque a Terra já não é mais 3D. Então a gente vai para um outro orbe que até mais, provavelmente, vamos dizer, rústico, atrasado, do que a Terra. Então eu acho que chegou o momento da gente tomar as rédeas das nossas escolhas na nossa vida e escolher verdadeiramente e assumir, bancar as nossas escolhas. Então o que eu vou fazer com isso? Onde é que eu quero chegar? Como eu vou me curar? Essas perguntas vocês têm que fazer para si mesmas. Como você vai escolher caminhar? De qual lado da calçada? Do lado da luz? Do lado da sombra? Ou do meio? Às vezes um pouquinho trazendo as nossas sombras, às vezes trazendo luz e equilibrando. Porque tudo isso, gente, é um trabalho, é um processo. Não é de um dia para o outro. Mas hoje a gente não está sozinho mais na nossa jornada. A gente tem quem dá a mão para a gente e ajuda a gente a caminhar. Então escolham. Escolham como. E eu vou ensinar para vocês como fazer, por exemplo, para ter uma inspiração quando a gente está numa situação assim que a gente, poxa, eu não estou vendo saída, não estou vendo saída, não estou vendo saída. Eu ensino para vocês fazer uma pequena meditação, que é a meditação do Theta, que é onde a gente se conecta com a fonte divina, com a fonte criadora de tudo que é. E ali naquele lugar, a gente requisita clareza, discernimento. A gente pergunta para ele simplesmente e espera por uma resposta. E essa resposta, às vezes, vem de uma mensagem,
Vem alguém que fala alguma coisa pra você, aparece alguém do nada e fala, nossa, eu precisava escutar isso, é aquilo que eu perguntei. Gente, é muito incrível. Hoje eu tirei um oráculo, eu fiz uma pergunta aqui pro Criador, aí dei uma respiradinha, falei, eu vou ver meu oráculo. Puxei o oráculo, mas veio a resposta na minha cara, no mesmo momento. E olha que eu até gosto de ficar ali na energia do Criador e às vezes bater um papo com ele, mas hoje eu só entrei em ver amor incondicional e eu tava com uma pergunta na cabeça e fui puxar meu oráculo para poder começar a manusear, veio a mensagem. Eu precisava ouvir aquilo, era aquilo que eu estava precisando escutar. Então a resposta sempre está dentro da gente. Porque o Criador está. Ele habita em mim assim como eu habito nele. Então, sabendo disso, a gente não pode se colocar mais em último lugar. Sabendo que a gente é divino, a gente precisa cuidar mais do nosso templo, de nós mesmos, do nosso corpo, da nossa energia, dos nossos corpos físico, mental, espiritual e emocional. Porque toda energia que a gente é parte dessa energia, a gente é parte do todo. Então a gente precisa se cuidar, olhar para si. Não que a gente não vai olhar para o outro. Eu falo, né? Eu transbordo muito quando eu trabalho com alguém, quando eu vejo as pessoas, né, aceitando a si mesmas e se curando. Mas eu também transbordo quando eu me vejo evoluindo dentro da minha jornada. Então é um equilíbrio. Antigamente eu não me olhava, eu só olhava para o outro, eu fazia de tudo pelo outro e depois eu me trabalho, depois eu me trabalho, depois eu me trabalho. Até que uma hora chegou e falou, não, enquanto você não se trabalhar, você também não vai mais trabalhar com o outro. E assim eu aprendi a me trabalhar. E assim eu consegui trilhar meu caminho de autocura. Porque é uma autocura, gente. É a gente trazendo a nossa essência para, sabe? Saindo da profundeza e entrando e sendo quem nós somos. Transcendendo. A gente não pode mais se dar o luxo de fingir que não sabe das coisas. Este é o momento de decisão. A gente está vivendo o auge da transição planetária. E vocês estão percebendo que muita coisa está acontecendo. E por mais que esteja um caos lá fora, não tem como a gente mudar sem encaixotar as coisas, sem bagunçar tudo, para que depois a gente arrume, não é assim? Então a mudança planetária, ela exige que a gente também tenha aí algo acontecendo no coletivo que tem que mudar. Muitas coisas vão mudar. Mas se a gente não fizer a nossa reforma íntima, não mudar por dentro, a gente não vai ver isso acontecendo por fora também. A gente vai sempre vibrar no caos. Então a escolha é nossa. Qual é o leão que a gente vai alimentar? Qual é o camelo que a gente vai subir? Se é o camelo que vai continuar nesse mesmo caminho que a gente está e que a gente já viu que está cheio de pedra, que a gente só vai se acidentar, ou se a gente vai pelo caminho do oásis, beirando o mar e vendo as coisas acontecerem de uma forma em que a gente possa transcender. E aí eu falei para vocês na live anterior que eu lancei um protocolo, juntando todos os meus saberes, trabalho com todas as minhas ferramentas, uma sessão de 1h30, chama Protocolo Ametista. E assim, gente, eu falo para vocês que eu já fiz essa sessão algumas vezes, com permissão sempre dos meus clientes, e eu sinto que desabrocha, eu sinto que as coisas parecem que elas ficam muito mais claras para a pessoa. Porque é 1h30 em que você vai ser bombardeado de ferramentas extremamente amorosas, em que eu trago os mestres, os 7 raios cósmicos, em que a gente traz também os arcturianos com as suas ferramentas maravilhosas, tecnologias de cura em todos os nossos corpos, e a gente traz a energia do Criador com Theta Healing. Tudo isso junto, um combo. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, eu estou fazendo comando com os arcturianos, eu estou fazendo comando com o Criador, estou trazendo os mestres com a chama violeta, chama dourada, chama azul, chama rosa, chama rubi dourado, branca, verde, todas as chamas. Juntando todas essas energias para trabalhar e fazer realmente aí essa limpeza, para gerar um espaço, para você se sentir mais dentro da sua energia. Então, esse protocolo começou agora, né? É uma sessão de 1h30.
em que você pode dar os primeiros passos dentro da sua expansão da consciência, dentro do seu trabalho de reforma íntima. Então, se alguém quiser saber mais, me chama no direct, me chama no WhatsApp. Eu adoro conversar. Quem tá aqui sabe, me conhece muito bem. E eu vou ter um grande prazer em falar com vocês e a gente poder falar um pouquinho mais se vocês quiserem saber.